Glória a Deus. Você ajudou tudo isso, certo? A paleta que estava aqui. Não. Eu consigo. Aonde? Eu Eu saí, não tinha botado as cadeiras, não tinha botado nada. Ai, que frio. E a Sheila me mandou ir buscar e nada. Você demorou por quê? Foi orando nas casas, convidando. Amém, né? Cada um faz o que quer. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Que depois eu não vou pagar tudo isso no mundo. Ele dá que passou aí, eu subi. A vida dele, eu subi. tô tendo assassino. Calma, tira o Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu sei jogar, sabe? Louvado Eu sei seja jogar. Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, e agradecemos por essa grandiosa oportunidade que temos de nos reunirmos aqui neste lugar. Em paz e com segurança, o Senhor nos trouxe. E eu peço, meu Deus, que o Senhor traga mais pessoas. Ajuda, meu Deus, a essas vidas que muitas vezes, quando chega um momento, elas encontram desânimos, lutas, dificuldades. E algumas, meu Senhor, encontram até outros afazeres, deixando de lado o tempo para a adoração ao Senhor. Mas nada é por força nem por violência, mas é pelo Teu Santo Espírito. Eu creio que enquanto eu estou aqui na terra falando, o Senhor está no céu escutando. E eu peço que o Senhor venha visitar também as pessoas que moram aqui nas adjacências, os vizinhos de perto e de longe, aos nossos parentes, familiares e a todos aqueles que nos acompanham através deste canal no YouTube. Salva essas pessoas, meu Pai. Há muitos que se preocupam com as coisas da terra, mas se esquecem das coisas espirituais. E a Tua palavra diz para nós, na carta que Paulo, Teu servo, escreveu aos Colossenses, que devemos buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra, porque a prioridade é o Teu reino, é a Tua vontade. Por isso, meu Deus, nos ensina e nos ajuda a priorizar o Teu reino, a priorizar a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade na terra, como ela é feita aí no céu. Ajuda-nos, meu Senhor, no momento de dificuldade. Envia recursos necessários para as nossas vidas, porque os nossos recursos são poucos. Joga todo o mal por terra, repreende todo o mal e todo o embaraço das nossas vidas. Recebe o louvor e a adoração que a Ti oferecemos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Menos barulho aí, por favor, tá, senhor Azaf? Tá fazendo barulho demais para uma pessoa só. Tá bom? Tá bom. Vamos louvar o Senhor, cantar o hino da harpa cristã, Eu tá aqui. de número 28. Hino 28 da harpa cristã. Carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem de Teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a Tua cruz.
foi composto pela esposa de Gunnar Vring, que era Frida Wingren. E ela compôs esse hino quando o momento de dificuldade o Senhor, nosso Deus, deu para ela a inspiração. Louvemos ao Senhor ainda cantando o hino da harpa cristã, de número 192. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou. Com o sangue que emanou do Calvário, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor e compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador. É mais um bom pregador do Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz seu mal, oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Louvado seja Deus, é pelo sangue do Senhor Jesus que temos vida, redenção, salvação, resgate. Vamos louvar ao Senhor ainda cantando ainda a harpa cristã de número 15.
Às vezes eu repito assim muitos hinos nos cultos, que fica mais fácil de vocês gravarem. Quanto mais vezes cantar, mais fácil vai ser de aprender, entendeu? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, foi ali pela fé, meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigar em Jesus. Foi ali pela fé, que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado revi sobre mim a espada da lei. Apressado fugir, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Bondoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus, a sofrer lá na cruz, pra salvar ao tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro chamado Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos ler a sexta carta escrita à igreja de Filadélfia, do versículo 7 até o versículo 13. E assim está escrito: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve:
Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estaremos nesta tarde estudando a respeito da parte teológica, mas utilizaremos hoje a parte geográfica e também histórica sobre esta igreja e a cidade na qual ela fazia parte. A parte 2, assim o Senhor permitindo, estaremos esclarecendo versículo por versículo desta carta, do versículo 7 ao 13. Mas na tarde de hoje eu peço que o Senhor venha inundar as nossas vidas com a unção do Senhor. Venha nos encher do Teu Espírito Santo. Abre o nosso entendimento, ó Pai. São muitas as dificuldades que têm ocorrido, muitas são as lutas, mas o Senhor é aquele que pode nos livrar de todas elas. Guarda, meu Senhor, o Teu povo na terra, enquanto há muitos em guerra. Nós lhe pedimos paz, meu Deus, sobre todo o mundo. Eu peço que o Senhor trabalhe nos corações endurecidos para que se voltem para Ti, porque muitos só se voltam para o Senhor no momento da calamidade, no momento da angústia, da tribulação, aonde elas perdem tudo é que elas vão se lembrar do Senhor. Mas eu peço, tenha misericórdia delas, para que elas se voltem para Ti, lembrem-se do Senhor e entreguem a vida delas para o Senhor cuidar de cada uma delas. Assim nós lhe pedimos, perdoa os nossos pecados, porque somos falhos e pecadores, e nos purifica de todo pecado com o sangue do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Não, esse não. Vai, quem fala que não escolheu? Não, era pra mim escolher. Tem para tanta gente, ó. Mas a conta o pessoal diz que vem, aí não vem, fica aqui. Não, mas fica perdido, não. Sempre tem alguém que eu possa oferecer estudo. Nada se perde, a palavra de Deus se perde. É o povo que deixa de receber, né? Mas Deus é bom. Sabe o que faz, é isso? Né? Deixa eu pegar a minha aqui também. Vamos ver como falou. Pode escolher caminhão. Hoje nós vamos falar de uma das 7 igrejas que não recebeu nenhuma repreensão, mas ela só foi elogiada, porque ela fazia a vontade de Deus. Lembre-se sempre. Filadélfia. Você quer mudar. Você pode escolher.
Filadélfia. E nós vamos ver porque que ela vai se chamar Filadélfia hoje. Vai ser muito interessante aqui. Nós vamos pegar informações muito importantes sobre essa cidade. E na próxima semana, que nós nos reunimos aqui. Não semana que vem, mas semana que vem, vou estar de folga, talvez segunda, então nós vamos estar aqui. Mas, na semana do domingo, que nós cuidamos do reunir aqui, nós vamos estar versículo por versículo entendendo o que o Senhor diz. Não, agora está sendo ou domingo ou segunda agora. Antes era sábado ou domingo, agora é domingo ou segunda. É. Eu trabalhar em mercado é complicado, não tem? É o que tem, vamos aproveitar, né? Temos que agarrar as oportunidades. O que Jesus disse? Acho que foi no culto lá, né, que nós fizemos. Lucas 18, né, que diz: orar sempre e nunca desanimar, né? Então, vamos prosseguir, não é verdade? Aproveitar o tempo que nós temos. Tem pessoas aí que fora do Brasil. Foi bom? Chama aquele povo para cá também. Vai estar aqui conosco, vai ser bom demais, né? Plantar semente no coração. E as pessoas que estão acostumadas não falaram nada. As pessoas que nunca participaram. Mas Deus é assim mesmo, né? Porque já tinha da minha igreja, quando eu era lá, eles iam. Mas agora aí eu não tenho enjoado. Eu não tem nada a ver com ele, né? O sistema é para assistir a palavra de Deus, né? E ela disse, mas aí ela era toda brava mesmo, aí disse, mas a gente não tinha ninguém. Aí você quer discutir com ele. E eu disse, mas aí eu depois eu falo, lá não passa de ele não era para chegar e fazer, para ele ganhar algo, ele tinha que fazer, conversar com as pessoas, não discutir. Ele é diácono, mas ele não tem nada. É aquele negócio, muitas vezes falta pessoas para orientar. Então, foi ele ensinar primeiro, né? Já parece que ele já estava se ele faltou, fizer questão, se ele foi para esse doido, e foi tudo, né? Mas a gente ficou pensando que o pessoal ia embora, né? Pois é. Aí o menino me dá salário, dona que pegou sorvete, eu disse, não, sorvete é depois. Por isso que eu disse, não, agora eu não disse, não dá logo não, deixa só para depois do culto. E aguentaram, a menina ainda me disse que também. Deu certo, né? Graças a Deus. Foi ótimo. Então, temos aqui da Igreja de Filadélfia a parte 1 desse estudo. E nós temos algumas informações muito importantes do que nós chamamos de período histórico dessa cidade, né, dessa igreja que ela existiu e por que ela recebeu esse nome. Então vamos ver algumas informações. Filadélfia vem do grego, né, que significa amor fraterno. É a junção de duas palavras. As palavras são filós, da palavra grega, né? Essa palavra filós. E a outra é adelphos. Então nós temos filós, que é amor, né? Que vem do amor, porque tem o amor filós, tem o amor ágape, né? E aqui nós estamos tratando do amor filós. E esse amor, ele é comparado com adelphos, irmão, amor de irmão. Por isso que se fala amor fraterno, amor entre irmãos. A origem desse nome, ela remonta da época da Lídia, que é na Ásia Menor, onde nós estamos tratando dessa igreja, que hoje se chama Turquia, por isso que eu botei a atual Turquia, que por sua vez foi batizada em homenagem ao rei Átalo II de Pérgamo, conhecido por seu amor e lealdade a seu irmão. Então nós estudamos sobre a igreja de Pérgamo e Átalo II, né, que era dessa cidade. Ele, por causa do seu amor pelo seu irmão, acabou colocando esse nome nessa cidade. Nós vamos ver aqui em que ano isso aconteceu. A antiguidade foi fundada no ano 189 a.C. pelo rei Eumênio II de Pérgamo, que a sua data era de 197 a 160 a.C. Eumênio II batizou a cidade em honra do seu irmão, que seria seu sucessor, o Átalo II, que era do ano 159 ao ano 138 a.C.
cuja lealdade lhe valeu o apelido de Filadelfos, que significa literalmente alguém que ama seu irmão. Na falta de um herdeiro, Átalo III, o último rei da dinastia Atálida de Pérgamo, legou seu reino, incluindo Filadélfia, a seus aliados romanos quando ele morreu no ano 133 a.C. Roma estabeleceu a província da Ásia no ano 129 a.C., unindo a Jônia e o antigo reino de Pérgamo. Então, vocês estão observando até agora que todas as cidades que estamos comentando, todas elas finalizaram no Império Romano. Não é? Elas tiveram seu início com os impérios anteriores, como o Império Grego, mas o Império Grego sucumbiu e o Império Romano deu continuidade. Em alguns momentos eles fizeram a reforma dessas cidades, desses lugares, e em alguns momentos eles reconstruíram. Período Romano. Filadélfia ficava no distrito administrativo de Sardes. Em 17 d.C., que é o ano 17 da era cristã, a cidade sofreu muito com um terremoto e o imperador romano Tibério a dispensou de pagar impostos. Em resposta, a cidade concedeu honras a Tibério. Evidências da cunhagem de moedas revelam que Calígula ajudou a cidade. Sob Vespasiano, a cidade recebeu o cognome Flávia. Sobre Caracalla, passou a abrigar um culto imperial. Suas moedas traziam a palavra Neucorum. Hoje as nossas moedas, principalmente aqui no Brasil, né, elas têm o nome da nossa República Federativa, né, o Brasil. E naquela época levava esse nome, Neucorum, que significa varredor do templo ou zelador do templo. Um pequeno teatro localizado na extremidade norte da colina Toptep é tudo o que resta do período romano. Então hoje lá só tem alguns tipos de pilastras, né, que chamamos de colunas romanas, é tudo que sobrou. Por isso que o Senhor Jesus, quando mandou João escrever estas cartas às 7 igrejas, ele disse, escreve as coisas que são, porque já estava para acontecer. Essas igrejas não existem mais, só existem ruínas delas. Elas sobreviveram durante muitos anos, mas como em algumas passagens nós lemos, que elas passariam por algumas tribulações, as tribulações vieram, a guerra aconteceu, o terremoto, como citado nessa aqui, né, e também em outras igrejas, e houve, infelizmente, aquele abalo onde acabou destruindo tudo aquilo que havia lá. Período bizantino. Quem já ouviu falar desse nome? Período bizantino. Né? Isso aqui, quando eu estudava, era um nome que eu achava interessante, mas o pessoal não gostava de explicar, e eu trouxe a explicação aqui sobre isso. Filadélfia foi uma cidade próspera nesse período. O que vocês acharam de interessante aqui? Filadélfia era uma cidade. E a igreja, porque estava nessa cidade, recebeu o nome da cidade. Então ficou a igreja de Filadélfia. Filadélfia foi uma cidade próspera nesse período, sendo chamada de Pequena Atenas, que Atenas era a capital da Grécia. No século VI, por causa de seus festivais e templos. Presumivelmente, isso indica que a cidade não foi totalmente convertida ao cristianismo. Por volta do ano 600, ela foi construída a cúpula da Basílica de São João, cujas ruínas são a principal atração arqueológica da cidade moderna. Os muros bizantinos que outrora, ou seja, em tempos passados, cercaram a cidade praticamente desmoronaram, onde alguns remanescentes, ou seja, os poucos que restaram, ainda são visíveis na extremidade nordeste da cidade. A cidade foi tomada pelos turcos, porque hoje se chama Turquia. Os Seljaúcidas, em 1074, e 1093 a 1094. No ano 1098, durante a primeira cruzada, ela foi recuperada pelo imperador bizantino Aleixo I. Foi o centro de várias revoltas contra os imperadores bizantinos no poder. Naquela época, o bispado da Filadélfia foi promovido à metrópole. No século XIV, quando você vê assim, X, um pauzinho, e o V é 14. A cidade, vira folha, se tornou a metrópole da Lídia pelo patriarca ortodoxo grego de Constantinopla. Um status que ainda mantém. Foi concedida essa honra porque a cidade não capitulou para os otomanos,
A cidade foi próspera, especialmente nos séculos 13 e 14. Havia uma colônia comercial genovesa e a cidade era uma importante produtora de artigos de couro e de seda tingida de vermelho. Olha só quais eram os principais tipos de atividades que havia naquela época, né? No século 13 e 14, em que essa cidade foi próspera. No século 14, a cidade estava cercada por emirados turcos, mas mantinha uma lealdade nominal ao imperador bizantino. A cidade permaneceu próspera através do comércio e de sua localização estratégica. Então nós estamos vendo aqui que as igrejas que eram pobres, mas as cidades, todas elas eram ricas, né? É uma coisa só de comércio, comercialização, navegação, muita gente comercializando através dos barcos, navios, embarcações, e as cidades eram ricas, mas a igreja é pobre, né? Sempre a igreja é pobre, porque o povo fecha a mão para não ajudar, né? Não é complicado? E é dali, daquela pobreza, que nasce vida, né? Porque Jesus está no meio, Jesus é a vida. Vamos continuar. Filadélfia era uma cidade independente e neutra quando foi tomada em 1390 pelo sultão otomano Bajazet I, após uma resistência prolongada, período em que todas as outras cidades da Ásia Menor haviam se rendido aos otomanos. Então ela praticamente foi uma das últimas que ainda permaneceram e não se renderam à invasão do sultão. Agora, a explicação. Falou-se aqui sobre o período bizantino, mas o que foi esse período? Eu coloquei a explicação. O período bizantino refere-se ao Império Romano do Oriente. Então tinha do Ocidente e do Oriente, né? O período romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, durou do ano 330 até 1453 da era cristã. Então, esse período aconteceu depois da morte dos apóstolos. Os apóstolos sobreviveram até o século I, o primeiro século, que foram os primeiros 100 anos. Né? Logo depois disso, a igreja cresceu, que é o que nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, e assim vieram os seguidores, que nós chamamos de discípulos, os talmidins do Senhor Jesus Cristo. Então, no ano 330, quando o Império Romano do lado do Oriente cresceu, esse período deles durou do ano 330 até o ano 1453 depois de Cristo. Dentro aqui deste período, nós temos aqui importantes figuras, né, que a Igreja Católica canonizou e colocou eles como santos, né? Nós temos aqui dentro desse período os pais da Igreja, que foram aqueles que estiveram ensinando de forma categórica os ensinamentos da Palavra de Deus. Houve a tradução também, né, da Palavra de Deus, das mais diversas linguagens que nós temos hoje. Nós temos a Almeida, que é João Ferreira de Almeida. Nós temos a Vulgata Latina, que foi a tradução latina, que é a tradução oficial da Igreja Católica, onde houve algumas adições e alterações nos textos, né? Mas é a tradução que a Igreja Católica utiliza, porque ela tem a sua linguagem do latim, da qual muitos católicos ainda, alguns padres, fazem suas missas em latim. E ele se desenvolveu a partir da divisão do Império Romano e teve Constantinopla como sua capital, tornando-se um importante centro de cultura, comércio e poder na região. Características principais desse período bizantino. Coloquei duração. O Império Bizantino existiu por mais de 1000 anos, desde a fundação de Constantinopla até a sua queda em 1453 para os turcos otomanos. Então, quem tomou o período bizantino, tomou a frente, ou seja, sucedeu os otomanos turcos, por isso que se tornou Turquia. Então, o período dos romanos foi até 1453. Passou daí, quem tomou conta foram os turcos, virou Turquia. Hoje, você encontra uma grande reforma moderna, mas você só encontra alguns traços, é como se fosse um museu, lá naquelas cidades, de uma igreja que já existiu, que a Bíblia relata sobre ela. A capital era Constantinopla, ela foi fundada por Constantino I, era o coração do império e um importante centro comercial e cultural. A cultura, o Império Bizantino desenvolveu uma cultura distinta, ou seja, diferente, com forte influência da tradição greco-romana. Por que greco-romana? Porque ela uniu
a tradição grega, que foi a época da grande implantação da cidade, e romana, que foi feita a reforma e a reconstrução. Então houve a união dos gregos com os romanos da cultura, então se chama greco-romana. Mas também com características próprias em áreas como arte, arquitetura, religião e direito. As grandes, como eu posso dizer, as grandes pessoas que têm a cultura do que chamamos de advocacia, que na parte da faculdade a gente chama de direito, né? Tem direito constitucional, direito humano e outros mais, ela foi concedida e ela foi até expandida através dos gregos e dos romanos. Você pode ver que a balança da justiça, não sei se vocês já viram, né? Que é representada pelo direito da advocacia, ela tem uma larga tradição que traz através dos gregos e dos romanos, que foram aqueles que deram esta origem a este grande movimento do direito, que nós chamamos de advocacia. É a religião. O cristianismo ortodoxo, ou seja, o cristianismo principal, antigo e tradicional, oriental, era a religião predominante. O império desempenhou um papel crucial na disseminação, ou seja, em espalhar esse cristianismo na Europa Oriental. Tudo isso que nós vemos através do apóstolo Paulo, que foi aquele que fez a maior parte das viagens, porque o Senhor Jesus só ficou em Israel, no território de Israel. Os apóstolos é que tiveram a comitiva, que o Senhor Jesus disse: ide pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura, né? E ele disse: vocês vão ser testemunha em toda Jerusalém, Judéia, não é isso? Samaria e confins da terra. Então foram através dos apóstolos que o evangelho continuou se espalhando para que outras pessoas e outras culturas pudessem receber a cultura bíblica da palavra de Deus. Alguns podem dizer assim: mas pastor, o cristianismo diz que não podemos comer sangue. Sim, verdade. Mas tem culturas que o povo come sangue. Sim, mas eles estão sem o ensinamento de Deus. Ou seja, eles desenvolveram a cultura deles. Eles não desenvolveram aquilo que é a vontade de Deus. Conforme os anos foram passando, os povos foram se distanciando e o ensinamento que Jesus deixou ficou só ali. O que o Senhor Jesus fez? Ensinou um grupo de 12 e disse: se espalhem e ensinem o que eu venho ensinar. E por que o Senhor Jesus fez isso? Porque o ensinamento que Deus Pai deu para Adão e a sua descendência, o povo foi se espalhando pelo mundo e se perdeu. O que está acontecendo hoje é a mesma coisa. As igrejas estão crescendo, se espalhando, mas estão perdendo a cultura que Deus deixou para o ser humano. Aquilo que Deus deixou na sua palavra, o povo não sabe mais. Tem país aí que nem a Bíblia pode entrar. Se a Bíblia entrar lá, o povo queima, joga fora, rasga. E se alguém quiser morrer pela palavra, eles matam também. Por quê? Porque a palavra de Deus, disse o Senhor Jesus uma certa vez, né? Ele veio trazer o quê? Espada, né? Guerra. E, ou seja, por causa dele o mundo odeia ele e odeia todos aqueles que seguem a ele. Então, por causa da palavra de Deus, muitas pessoas entram em conflitos e guerras. Não, eu não aceito tua religião não, mas nós não vivemos uma religião. Nós vivemos o cristianismo. Nós vivemos a vontade de Jesus Cristo, que ele é o representante de Deus Pai para todos nós. Sociedade. A sociedade bizantina era estratificada com uma aristocracia rica, poderosa, além de camadas médias e uma grande parte da população mais pobre. Então, você vê que a grande parte da população era pobre, mas você tinha também a mesclagem de um povo rico e poderoso e também a classe média. Então, estava em equilíbrio ali. Você não tinha só ricos, nem só pobres. Você tinha ricos, pobres e pessoas com classes medianas. A extensão. O Império abrangia territórios na Europa, Ásia, África, incluindo partes da Itália, Grécia, Balcãs, Levante, Ásia Menor e Norte da África. Olha como é que esse império cresceu, né? O Império Bizantino. Foram mais de 1000 anos, do ano 330, né? Deixa eu ver aqui, eu escrevi aqui, até esqueci. Do ano 330 até 1453, mais de 1000 anos. Divisão do Império Romano, vira a página. O Império Bizantino surgiu da divisão do Império Romano em duas metades, com o Império Romano do Oriente tendo Constantinopla como a capital. O que nós vemos aqui? Qual é a capital do Império Romano hoje? Da Itália.
Qual a capital da Itália? Roma. Nós estamos falando aqui do período greco-romano? Então, Grécia e Roma. Né? Então, a capital da Grécia é Atenas, como estamos aqui. E a capital da Itália é Roma. Por isso que a Igreja Católica ela é apostólica o quê? Romana, entendeu? Porque ela surgiu de lá. Com o passar do tempo, o pessoal foi adquirindo culturas, infelizmente, pagãs, e a Igreja Católica virou o que virou hoje. Infelizmente, virou pagã. Você vê aí, tem a festa do Natal, que não existe data. E como é que eles pegaram isso? Até fiz um vídeo, né? Tem no canal aí, pessoas que quiserem consultar para saber. Estamos em uma época agora no mês de junho, né? Onde as pessoas também têm a cultura de festa junina e fica botando João Batista no meio. Aí fica dizendo viva São João. Onde que João Batista é pular fogueira, gente? Ele perdeu foi a cabeça porque ele pregou contra o cidadão que estava ali governando na época dele, do Senhor Jesus, e em vez de ele ser fiel, ele estava com a mulher do irmão. E era mulher do irmão? Mulher do irmão, ele estava na cunhada. E aí o que aconteceu em tudo aquilo? Ele começou a falar sobre isso, começou a pregoar, dizendo que ele tinha que sair daquele pecado, porque ele estava ali cometendo um pecado por estar com a mulher do irmão, ela sendo casada, e ela não queria saber. O que ela fez? Ela falou assim, ó, faz o seguinte, eu quero esse homem morto, estou cansado de ouvir. E aí ela tinha uma filha formosa, que conforme a tradição chamava-se Salomé. Ela dançou e ele falou assim, eu te dou metade do reino se você pedir. Estava bêbado já, tinha bebido vinho demais. E aí ela não sabia o que pedir, ela foi falar com a mãe. A mãe falou assim, ó, peça para ele a cabeça do profeta, morto, e a cabeça no prato. O homem ofereceu a metade do império e ela queria a cabeça dele. Você vê como é que o homem, ele incomodava, né? Falando contra o pecado. Tem pessoas que querem morrer no pecado. Fala contra o pecado para a pessoa abandonar para viver, porque o que nos pesa é o pecado, e quando a gente abandona, a gente passa a ter vida em Cristo com abundância. Mas ela não, ela queria continuar no pecado com o cunhado. E aí ela pediu para matar o profeta. E isso foi o que aconteceu. Que era João. João Batista, o que batizou o Senhor Jesus, o profeta. Aí fica botando, dizendo que é fogueira. Isso daí é uma festa pagã, isso daí veio lá da Europa. E eles trouxeram tudo isso. A Igreja Católica abraçou tudo isso e coloca aí para o povo. Aí fica o povo, aí faz uma fogueira ali, o povo se reúne ao redor da fogueira, e na verdade quando eles estão se reunindo, tá os principados e potestades aqui no segundo céu, tudo recebendo adoração para o povo, tudo reunido. E o povo pensando, não tem nada a ver não, é disso que o diabo se alimenta, da ignorância das pessoas. E nós temos que tomar cuidado com isso. Continua aqui. Quando foi a queda? O Império Bizantino chegou ao fim com a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, por isso hoje se chama Turquia, em 1453, marcando o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então a Idade Média veio antes da Idade Moderna. Agora nós temos alguns comentaristas bíblicos que são, além de teólogos, historicistas, são aqueles que estudam a história, e alguns também que são pessoas que nós podemos chamar de pessoas de geografia, os geólogos. Então vamos lá. O comentário bíblico de F.F. Bruce diz assim a respeito dessa cidade. Filadélfia recebeu seu nome em memória de Átalo II, rei de Pérgamo, 159 a 138 a.C., foi a época dele, que foi chamado Filadélfo, que significa aquele que ama o seu irmão. Por causa de sua devoção ao irmão e predecessor Eumênides II, o terremoto do ano 17 depois de Cristo devastou Filadélfia e Sardes. Então, nós vemos aqui que o terremoto abrangiu a cidade de Filadélfia e a cidade de Sardes. Abalou as duas cidades onde estavam as igrejas. Por gratidão ao imperador Tibério pela ajuda concedida após o terremoto, a cidade mudou seu nome para Neo-Cesareia. Mas o nome Filadélfia rapidamente se impôs de novo, novamente pegou o nome de Filadélfia. O que significa Filadélfia mesmo? Dá uma colinha aí. Busca a cola aí. Isso, então é amor de irmão, né? Amor fraterno. Isso que significa
Filadélfia. Vem de Filós, amor, né? E Delfos, que significa? Irmão. Tá aí, Delfos é o quê? A Delfos é irmão, certo? Vamos continuar aqui. A carta a Filadélfia, como dirigida a Esmirna, não contém palavra alguma de acusação. A igreja em Filadélfia, embora pequena e fraca, né, disse o Senhor Jesus na sua palavra. O que ele disse aí na Bíblia Sagrada? Tendo pouca força. Ou seja, uma igreja fraca. E por que fraca? Porque era uma igreja com poucos membros. Então, pela quantidade de membros e também pela quantidade monetária, né, o poder aquisitivo, ela era considerada pela região, pelas pessoas, e o próprio Senhor Jesus a chamou assim de tendo pouca força. Ou seja, uma igreja com poucos recursos, poucas pessoas, vivendo numa cidade tão rica, mas mesmo tendo poucos membros e poucos recursos, era uma igreja que não abria mão da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Então, esta igreja, ainda que pequena e fraca, foi capaz de manter sua lealdade cristã apesar da hostilidade da sinagoga. Eu coloquei embaixo o significado da palavra hostilidade. Significa agressividade, rivalidade, antipatia e violência. Então, quando a gente fala assim, o ambiente está hostil, nós estamos dizendo que o ambiente está com um ar de violência, de agressividade. Quando uma pessoa é hostil conosco, ela está sendo agressiva, violenta. Então, muitas vezes, na casa de Deus, existem pessoas que agem dessa maneira com os irmãos. Tem aqueles que fazem a panelinha, né, que a gente costuma falar, que faz aquele grupinho, e aí aquele grupinho se acha melhor do que os outros. Muitas vezes é grupo de fofoca, outros é grupo de pessoas que têm mais dinheiro que os outros, e isso causa divisão. E coisa que Deus detesta é divisão no meio da casa dele. Por quê? Porque aquele que semeia contenda entre os irmãos está separando. Isso não pode acontecer. Nós devemos nos unir. Gente, como é que a gente quer parar no mesmo céu dividido? Como é que pode um negócio desse? A mesma cara que a gente vê aqui embaixo vai ver lá em cima. É verdade que existem muitas coisas que nós devemos mudar. Qual deveria ser a nossa oração? A nossa oração deveria ser: Senhor, muda meu irmão, mas começa por mim. Por quê? Porque quando o Senhor trabalha na minha vida e essa mudança ocorre na minha vida, o meu irmão consegue ver que eu mudei e vai querer mudar também. Mas quando eu fico provocando a mudança no próximo, mas a mudança não ocorreu em mim, não tem condições dessa mudança se espalhar. Como é que eu digo assim, não assista a televisão e ele continua assistindo? Como é que eu digo para a pessoa, não fique fazendo fofoca que eu faço? Se não começa por mim, não vai terminar em ninguém, porque eu estou pregando uma coisa que eu estou fazendo. Então, o que tem que acontecer? A espada, ela corta para os dois lados. Então, tem que começar por mim que estou falando, para poder ter autoridade e ir até outra pessoa e falar assim, não, o que está falando realmente tem sentido, está escrito mesmo. Por isso que tudo quando falamos deve estar pautado na palavra de Deus. Porque se for tirar de trás da orelha ou da nossa cabeça, nós vamos pagar um preço, porque Jesus nos mandou pregar tão somente a sua palavra. Não é isso? Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, ou seja, pratica, esse o ama. E aquele que não ama, ele não guardará a sua palavra. Está em João capítulo 14, a partir do versículo 27. Comentário bíblico Beacon. Vamos ver o que foi falado aqui através desse comentário, onde reúne mais de 40 profissionais, teólogos, geólogos, escritores, a respeito dessa cidade. Diz assim: essa cidade distava, ou seja, tinha uma distância de Sardes, pouco menos de 50 quilômetros. Gente, presta atenção. João tinha que ir nas 7 cidades, para dar para as 7 igrejas, e cada uma delas recebeu uma carta. Para sair de Sardes, quantos quilômetros dá? 50. Presta atenção como é que isso é longe. E João teve que caminhar sozinho para todas essas 7 igrejas para entregar. Eu trouxe uma carta do céu. Jesus mandou escrever uma carta e mandou dar para vocês lerem. E ele foi em cada uma das igrejas. O homem andou sozinho tudo isso. O que ele não deve ter passado, né? Que para ir de um lugar para o outro, andar de embarcação, né? Andar pelos mares, pelas naus. Né? Muitas vezes não tem comida, né? Porque não tem aquele pit stop, aquela parada. Não vou parar para me lanchar rapidinho, não tinha nada disso. Mas ele foi lá amando do Senhor. Morreu velho, escreveu as cartas que nós temos na Bíblia. Esse aí é o que cortaram a cabeça dele? Não, esse João que nós estamos falando aqui agora, ele é diferente do João Batista. Esse é o João o apóstolo, chamado de João
evangelista. Tá? Esse João que nós estamos falando de Apocalipse é aquele que se recostou no peito do Senhor Jesus e o Senhor Jesus chamou ele de apóstolo. Esse que foi o que recebeu a revelação através do arrebatamento. Tem muita gente que não acredita em arrebatamento, mas o Senhor Jesus, ele arrebata pessoas para mostrar as riquezas que existem no céu, as podridões que existem no inferno e as coisas que o inferno joga aqui em cima na terra para as pessoas usarem e depois ele ter um álibi para acusar essas pessoas dizendo: se é teu, porque eu uso o que é meu. O diabo, ele tem esse álibi, ele tem essa força. E as pessoas, por não acreditarem, eu fico triste, estava até comentando com a minha esposa, né, de muitas pessoas que falam de Deus, mas não vão para o céu. Porque elas não obedecem. Seguem caminhos tortuosos. Até o diabo fala de Deus, mas também não obedece. Ele quis confrontar o próprio Senhor Jesus. Mas também está escrito, Yeshua. Está escrito lá, os teus anjos deram ordem ao teu respeito aos anjos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Aí o Senhor Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque tem pessoas que querem usar versículos bíblicos para fazer aquilo que desagrada a Deus. As pessoas estão até ganhando dinheiro por aí fazendo isso. Vai pregar, cobra cachês, altíssimos, compra mansões, carrões. E os coitados dos membros que estão ali, vivendo lá com o salário mínimo, alguns, né, não vou dizer todos, sendo fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, enquanto alguém está se aproveitando do dinheiro delas para poder esbanjar riqueza em vez de pegar esse dinheiro e ajudar pessoas. Qual vai ser o destino dessas pessoas? O inferno. E por quê? Porque essas pessoas, elas amam o dinheiro. E Deus nos ensinou a amar a Deus e ao próximo, não amar coisas. Quem ama dinheiro é avarento, avareza é idolatria. Verdade, pastor? Vamos ver aqui se avareza é idolatria. Vamos abrir aí na palavra de Deus. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Onde nós vamos abrir para ler? Vou deixar aqui a carta aos, deixa eu ver se é Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. O Colossenses é para cá, pode vir para cá. Fechou? 3, versículos 5 e 6. Essa Bíblia aí que a irmã está usando, me lembrei aqui agora. Essa Bíblia eu ganhei de presente quando eu fiz parte do Ministério Santa Cruz da Serra, Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro. E o nome do irmão é, que talvez, quem sabe, ele possa estar nos assistindo, do irmão Luiz Marques Sena. Foi ele quem me deu essa Bíblia de presente na época, né? Ele disse assim, eu já tenho mais de uma, eu quero te dar essa aqui de presente, né? Uma Bíblia muito importante, e eu tenho carregado ela até hoje. É uma Bíblia que tem uma parte de estudo também, mas o que me interessa mesmo é a parte da palavra, né? Porque é dessa parte que nós alimentamos o nosso espírito e a nossa alma. Leia, por favor, irmã, o que diz aí os versículos de número 5 e 6, por favor. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha que interessante. Você vê que a última palavra, né, escrita no versículo 5, né, diz assim, idolatria, não é isso? Mas diz assim, avareza, a qual é idolatria. Olha só o que os versículos estão dizendo. Então, o que é o avarento? Você pega o dicionário bíblico, seja ele o dicionário bíblico de Almeida, uma mini enciclopédia bíblica, ou o dicionário bíblico SBB, você pode procurar no que você quiser, ou o dicionário bíblico Wycliffe, que é desse tamanho, ele bem grosso, custa aí por volta de 400 e pouco, agora está na promoção de R$300. Mas tem outros dicionários pequenos, como o de Almeida, que custa aí por volta de R$70. Esses dicionários vão dizer que a avareza é uma pessoa que ama o dinheiro, coloca o dinheiro acima do amor ao próximo. Então, quando você ama o dinheiro, eu amo o dinheiro, nós viramos pessoas
idólatras. E os idólatras, eles entrarão no reino de Deus? Não? Mas será que isso está na Bíblia ou é coisa que os crentes pregam por aí, dizendo que os idólatras não entrarão no reino de Deus? Vamos ver se está na Bíblia? Vamos procurar na Bíblia aí, para a gente poder deixar aqui registrado, para quem nos acompanha, poder ler na Bíblia em casa também. Vamos procurar aí no livro de Apocalipse, né, que é onde o Senhor Jesus Cristo, né, revelou o Apocalipse para João. Vamos ver o que o Senhor Jesus disse para João. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Todo o nosso estudo deve ter a leitura da palavra de Deus. Capítulo 21, versículo 8. Eu tenho um primo que é pastor. Ele veio agora na Chile. É da Maranata, né? Não. É, não? Eu não sei, eu nem sei qual é o nome dele. A senhora quer ler esse versículo 8? Porque eu estou lendo com meus olhos. Ah, tudo bem. Deus vai ser acho que é por causa do homem, rapaz, precisa de homem. Pode ler, irmão? Para nós. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então tem idólatra aí no meio? Tem. Tem idólatra. Tem. Eles vão arder aonde? No lago que arde com fogo e enxofre. No lago que arde com fogo e enxofre, né? Que é a segunda morte. Para quem está nos acompanhando na aula de hoje, pode pensar assim, tá, mas esse lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte eterna, né? Depois do julgamento de Cristo. Tá, mas aonde é isso? Vamos voltar um pouquinho? Você vai voltar para o capítulo 20. Você está no capítulo 21. Você vai voltar para o capítulo 20, versículo de número 14. E nós vamos encontrar no versículo 14 e 15 aonde é esse lago. Às 11, cadê o Deus? Capítulo 20, versículos 14 e 15. Vamos lá? Lê, por favor. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Então, para ficar registrado para todos nós e para quem nos acompanha ali através da internet, o lago de fogo é um lugar tão grande que o próprio inferno Jesus vai jogar lá dentro. Se o inferno é um lugar ruim, aonde vão as almas daqueles que não querem nada com Jesus e não obedecem a palavra, as almas, o próprio inferno vai ter que dar essas almas, e o inferno junto com essas almas vai ser lançado num lugar pior ainda, que é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, vai ser eterno, para sempre, longe de Deus, queimando dia e noite. Não vai ter nem dia nem noite, lá não tem nem sol nem lua, não tem nem esse vento fresco que nós sentimos. Às vezes o povo reclama, que calor. Ele é pastor e o meu irmão não quer nem saber. Ele não diz nada. Ele não diz, nem diz que ele é filho. Meu filho, siga o seu caminho. Eu sigo o meu. Eu sei que eu estou. Se eu estiver errado, estou errado. Um dia, Deus vai me puxar para você, mas não tem pressa. Aí ele vai fazer o quê, né? Não pode ser. E agora a mãe dele, a Maria, já é mais. Um dia eu mandei só uma coisa, só para me ver a atenção dela, né? Eu não sei, um bichinho, mensagenzinha aqui, botaram, aí eu botei para ela, porque ela era católica, eu não era, né? Aí quando eu paguei no meu. Aí ela mandou, ei, cunhada, você sabia que essa aqui você é evangélico, isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui é de quem não é da igreja. Porque ela pagou também. Porque ela viu que não era. Ela vai, mas ela tem mais responsabilidade, ela tem mais respeito As coisas de Deus. que o marido dela, que é meu irmão. Mas ela tem, porque quando ele veio pra aí, ele ficou de vida em casa, mas não veio pra aí, porque ele tinha que viajar, porque ele tá no Rio, ele mora lá. Mas O que nos ajuda a ganhar almas é a oração. Se nós não orarmos, não adianta só pregar, não, gente.
já o irmão dele não gosta. Aí ele veio, quando ele chegou, aí o outro irmão dele chegou na casa do meu irmão, o outro viajou. Às vezes, Às as pessoas fazem assim. Aí ele não gosta. Nós vamos fazer um grande congresso, aí reúne lá numa praça enorme, chama um pregador, vamos chamar um pregador avivalista, abençoado, colocando nas costas do pregador a responsabilidade de ganhar aquelas almas todas que estão ali. Quando, na verdade, quem está fazendo aquele evento é que deveria estar orando pela cidade. Para quê? Para que quando o semeador, que é o pregador, vem semear a semente, essa semente possa encontrar boa terra para ser semeada, que são os corações das almas sedentas por Deus. Mas às vezes as pessoas querem sair, querem pregar, querem ensinar e grita, e quer na violência que tem que ser, mas não consegue nada. O Raimundo, mas irmã dele, eu vou para descoberta. A gente festejo lá. Eles foram terça-feira, eles vieram sexta-feira. Ficou bastante tempo. Aí eu já assim, eita, mas vocês gostaram. Mas me diga me diga o que tem lá na rua, que eu ia de dia, de noite ele não ia. E nem as mulheres, as irmãs dele, nenhum foram uma novela, diz que ficaram assim, nem entraram na igreja, ficaram numa distância medonha, que era do banco da praça para escutar de lá. E assim que terminou, o Raimundo já tinha vindo se embora, mas o Valmir, mas meu irmão, né? O meu irmão não deixou nem terminar, ele falou, vai vir embora com o filho dele, foi-se embora. Porque não demorou mesmo não. E a Maroca nem foi, ficou sozinha. E o Raimundo veio, chegou lá, o estava esperando na porta, porque os outros iam ficar lá e as meninas no caminho. Elas não foram nenhuma, passaram 5 dias todinho, não foram só essa. De quinta-feira só foi sentado, não entrar nem na igreja. Nem as duas irmãs, nem o Raimundo e nem o outro irmão. Toda noite eu me sentei lá embaixo, eu fumava um cigarro lá embaixo. O irmão dele, o irmão do Raimundo. Mas o Raimundo disse assim, eu disse, Raimundo gostou. Eu gostei, porque eu vi meus vizinhos, meus amigos nunca mais me viram, foi para ele, fomos ver essa casa dentro de casa, que foi para a missa. Ele, sei lá, que rolei missa, não perde nada lá. E ontem eu não fui, foi de jeito nenhum, que eu dava para aquela censura, né? Eu não fui, foi nem cheguei nem lá. Eu nem fui lá embaixo. Eu fiz experiência para chegar lá, que a Admara foi buscar eles. As pessoas, elas perdem tempo com a religião. Mas o Raimundo não perde, não. E as irmãs dele também. E eu acho diferente, porque a minha cunhada ela é muito coisada, né? Muito, como é que diz? Devota. Muito católica. E o Raimundo que estranhou. Dela não ter. Pois é, porque ela disse logo, Raimundo, eu só vim pra cá, eu só vou para descoberta, não é atrás de festa, eu vou porque eu quero ajudar meu irmão de mulher o feijão. Eu chego lá, os irmãos dele já tinham levado o feijão todo, mas também não foi. E o Zé Lô também não ia não, o Zé Lô que ficou o outro irmão dele lá, não é. É complicado eles. Aí quando a gente fala de Jesus, né? Você fala que a gente não fala de Maria. A Trindade é 3? É. Como é que Maria entra no meio? Como é que faz? Se fosse esse negócio? Virou quadrindade agora? Comentário bíblico aqui. Então, João andou de Sardes para o sudeste, né? Para chegar até Filadélfia, 50 quilômetros. Ela recebeu o nome do seu fundador Átalo II, de Filadélfios. Lembra disso? O nome dele era Átalo II, mas ele recebeu um apelido, né? Chamou ele de Filadélfios, não é isso? Que significa amor fraterno e homenagem ao seu irmão, né? Que reinou de 159 a 138 a.C. Muitas vezes sacudida por terremotos, ela foi destruída, né, em 17 depois de Cristo, junto com Sardes e 10 outras cidades no Vale de Lídia. O medo fez com que grande parte da população deixasse de comprar no exterior dos seus muros. Aparentemente, tanto a cidade quanto a igreja eram pequenas nessa época. A adoração principal era Dionísio, que mais tarde foi chamado de Baco, mas a carta indica que a principal oposição veio dos judeus e não dos pagãos. Quando os turcos conquistaram a Ásia Menor na Idade Média, Filadélfia suportou o ataque por muito mais tempo do que outras cidades. Aí tem um comentarista chamado Ramsay, diz assim: ela exibia todas as qualidades nobres de perseverança, verdade e constância, que são atribuídas a ela na carta de João. Hoje há uma cidade relativamente grande lá, com uma estação ferroviária.
Então você vê como mudou aquela cidade, né? Onde que eles iriam imaginar naquela época que existiam, diria, ferrovias, né? Mas veio a Idade Moderna e assim foi passando o tempo, até que hoje você só encontra, como eu posso dizer, passeios turísticos, né? Para dizer, aqui foi uma igreja que aparece até na Bíblia Sagrada, chamada Filadélfia, que levou o nome através de Átalo II, né? Por causa do amor que ele tinha pelo seu irmão, que colocou o nome, né? Eumenes colocou o nome lá de Filadélfios, apelidado, esse foi o apelido dele. E então, essa cidade hoje só tem história. Mas quem viveu nessa época? Viveu a perseguição. Por amor a Jesus, os próprios judeus perseguiam os cristãos, porque os judeus não se contentavam com o cristianismo. Eles achavam que o Senhor Jesus foi um rebelde que se fez filho de Deus. Mas na verdade o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Dicionário Bíblico Wycliffe, né? Nós temos aqui algumas informações, que é um dos dicionários que eu falei que tem muitas informações interessantes. Diz assim, a cidade da Lídia moderna Al-Assehir, pouco mais de 40 quilômetros a leste de Sardes, então é 50 quilômetros a sudeste de Sardes, e também fica localizada a 40 quilômetros a leste de Sardes, pela estrada romana. Estava localizada em uma vasta colina a 260 metros de altitude acima da estrada imperial que vinha de Roma, passava por Troade, né, via Troade, e levava ao Oriente através de Frígia. Estava localizada junto a uma importante rota comercial e ao controle de, pode virar a página, de grande distrito produtor de uvas. Olha que informação importantíssima aqui também, a grande produção de uvas, o que contribuiu muito para a sua prosperidade. Embora uma cidade de elite tivesse existido nesse local muito tempo antes, a importância de Filadélfia pode ser datada de aproximadamente 150 a.C. Nós vemos aqui que todos os comentaristas estão girando em torno da mesma data, né? Todos eles se encontram fazendo comentário a respeito da mesma data. Quando foi novamente fundada por Átalo II de Pérgamo, ela foi destruída pelo terremoto ocorrido no ano 17 d.C. Tibério enviou grandes somas de dinheiro para sua reconstrução. E João escreveu a igreja de Filadélfia, que está em Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Porém, sem a ajuda de escavações, será impossível recriar uma visão da cidade como o apóstolo a conheceu. A cidade que eles viram naquela época não é a mesma hoje. Ela foi reconstruída, muitas coisas, como eu disse, até ferrovia tem lá, coisa que não existia naquela época. Agora, tem uma segunda opção, primeiro dizendo uma segunda opinião, que o dicionário bíblico Wycliffe traz a respeito do nome dessa cidade, mas eu trouxe aqui a informação do Google, trouxe aqui a informação de F.F. Bruce, que é um comentarista do Novo Testamento, da Nova Versão Internacional, trouxe aqui a informação do comentário Beacon, né? E do dicionário bíblico Wycliffe, todos eles concordam que foi por causa de Ptolomeu. Mas a Apocalipse fica no Novo Testamento ou no Velho Testamento? No Novo. No Novo, né? De Mateus em diante, é novo. É novo. De Malaquias até Gênesis para trás, é antigo. É antigo. Isso. O antigo tem 39 livros e o novo tem 27. Certo? Então, uma segunda opinião que o dicionário bíblico Wycliffe traz sobre o nome dessa cidade está assim: nome dado por Ptolomeu Filadélfia. No início do século III a.C., a antiga Rabat Amon, a moderna cidade de Amã, situada a 32 km a leste de Jordão. Essa é uma segunda opinião de como surgiu o nome de Filadélfia. Mas vocês viram aqui que todas as 3 ou 4 opiniões falam, não é, que foi a respeito de Átalo II de Pérgamo, não é? Esse foi um nome dado para ele, um apelido, Filadélfios, por causa de seu irmão Eumenes, né? Eumenes. Então nós vimos aqui que essa cidade é antiga, não é? Em torno de 150 a 189 a.C., sua fundação, não é isso? Fundada em 189 a.C. E essas informações são importantes para nós sabermos que quando o Apocalipse, que foi escrito no ano entre o ano 90 e 98 da era cristã, essas cidades já existiam há muitos anos, muito antes de Cristo vir a esse mundo como ser humano, tá? Então, quando o Senhor Jesus veio trazer a boa nova, através de João, que foi o último apóstolo a morrer, essas cidades já existiam, sofreram muito com as invasões, terremotos, com a perseguição. Você vê que a igreja sempre foi perseguida, mas haverá uma perseguição sem igual.
ainda haverá essa perseguição. E essa perseguição, essa tribulação, qual nunca houve, que está descrita aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus, se você quiser conferir, foi escrita pelo apóstolo e evangelista Mateus, e ele fala sobre esta perseguição que nós chamamos ela de grande tribulação. Está em Mateus capítulo 24, versículo de número 21. Mateus capítulo 24, versículo 21. Que diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e também pouco haverá jamais. Mateus 24, 21. Então, qual nunca houve, tão pouco jamais haverá. Então, essa grande tribulação, essa é a grande perseguição, é aquela da semana de Daniel, a última semana que vai acontecer aqui no planeta Terra. Então, nós devemos estar com o Senhor Jesus, porque vai chegar aí uma grande onda de terremotos, vai chegar inundações, tá? O Brasil vai sofrer inundações, países do Oriente já estão em guerra, e infelizmente isso está acontecendo porque eles rejeitaram Jesus Cristo. E isso tudo está culminando em um ponto crucial, que é para o anticristo chegar, resolver tudo, causar uma paz mundial e o povo dizer: esse aí é o Cristo, o Messias, que na verdade não é Messias com coisa nenhuma, é o anticristo. Então, como rejeitaram a verdadeira fonte da vida, que é o Senhor Jesus, o verdadeiro Mashiach, que era o Messias, infelizmente, Satanás vai ganhar espaço, porque o Senhor Jesus disse que ele enviará a operação do erro. Ele vai permitir que Satanás opere o erro, a maldade e a mentira no meio dos seres humanos, porque o ser humano gosta de mentira, ele gosta de ser enganado. Então, eles serão sustentados pelo que eles gostam, vão fomentar a mentira. E nisso eles vão ser pegos, porque Satanás é o pai da mentira. E o pai da mentira mora onde? No inferno. E no inferno ele vai levar o seu povo, que é o povo que faz a vontade dele. Não tem como obedecer a Deus e o diabo, comer da mesa de Deus e dos demônios. Ou a pessoa faz a vontade de Deus ou ela faz a vontade do mundão. E o mundão ele é regido por Satanás. Mas o mundo não pertence a Deus? O planeta Terra pertence a Deus, o mundo pertence a Deus. Mas quem está governando o sistema é Satanás. E ele está governando por quê? Porque o ser humano dá espaço para ele. O diabo coloca uma moda que desagrada a Deus e o povo veste. Satanás gosta e fala assim: são meus. O povo diz que tem que falar a verdade, mas fica falando a mentira. Opa, está fazendo a vontade dele. Deus diz que não quer que o povo ande como fofoqueiro, mas o povo gosta da fofoca. E aí está fazendo a vontade dele. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu na Bíblia que a Bíblia diz que nós não andamos com fofoqueiro? Você já viu isso? Ninguém nunca viu, não? Vamos abrir na Bíblia. Eu gosto de mostrar essas passagens que o povo prega mais. Levítico. Levítico é o terceiro livro, Gênesis, Êxodo e Levítico, do Antigo Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 16. Vamos só treinar de novo o Pentateuco, que são 5 livros, né, do Antigo Testamento, lembra? Que são 5, que a gente chama de lei ou de Torá. Então vamos lá: Gênesis, depois Êxodo, depois Levítico, Números e Deuteronômio, né? Isso em português, porque foi uma tradução dada pela Septuaginta, né? Mas os nomes hebraicos são Bereshit, que é Gênesis, Shemot, que é Êxodo, né? Levítico, Vaikra, aí temos Número, Bamidbar, e temos Deuteronômio, que é Devarim. Vamos repetir? Vamos lá: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Agora em ordem em português: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles são os que chamamos de a Torá, a lei, o Pentateuco. Tá bom? Desses nomes aqui.
Tá tão frio que não quis nem água E fria. eu tô dando minha garganta. Olha que bicho frio. Mas vai esquentar água para beber? Ah, Vai, não né? mas esfriar aí vai durar um... Vai durar um tempo, não vai? É que tava dando hoje, que Ai, meu Deus. já tá no Rio Grande do Norte, Ó. já tá no São Paulo, tá querendo cair com gelo. Essas igrejas que nós estamos estudando aqui, uma delas o Senhor Jesus disse: vomitar-te-ei da minha boca, porque nem és frio e nem quente, mas és morno. Aí você vê como é que uma água morna não é boa, né? O próprio Senhor Jesus fala a respeito disso, não é? E qual é esta igreja que o Senhor Jesus disse? É, o bichinho quem sofre, o bichinho bruto sofre, esse frio. Que já morreu não sei quantas cabeças de uma fazenda por causa da frieza. Por causa do frio? Já chegou lá. E vai, cai o bichinho esse dia morto, coberto de gelo. E é coberto de gelo. E diz que o gelo vai ser igual nessas cidades fora. Aqui no Brasil está do mesmo jeito. São Paulo já tem gente que não pode nem abrir a porta, quando abre a porta, a pedra de gelo está dentro de casa. Aí Já pensou? essa igreja que o Senhor Jesus falou que vomita, né? Que ele não aceita, que aquilo não lhe faz bem, né? Como a gente diz lá no Rio de Janeiro, não dá para engolir, não aceita, né? É a igreja de Laodiceia, que é a que vamos estudar ainda, é a última igreja das 7, tá bom? O nosso estudo aqui, sempre no canal do YouTube, é o estudo completo de Apocalipse. Nós vamos estudar até o último capítulo de Apocalipse, todo ele comentado. Então, as pessoas que quiserem conferir e aprender sobre os versículos escritos, por que foi escrito e o que o Senhor Jesus estava querendo dizer com as palavras que ele deixou escrito, é só conferir aí nos mais de 105 vídeos, né, que nós temos aí no YouTube, e estamos colocando mais a cada tempo que nós temos aqui estudando a palavra de Deus. Então hoje foi a parte geográfica, a parte que nós temos também aqui histórica. Na próxima vez que nos reunimos aqui será a parte teológica, o comentário do versículo por versículo, certo? Uma coisa muito importante que nós devemos lembrar é que o Senhor Jesus Cristo mandou escrever a sua palavra, mas foi com a intenção única. Qual foi a intenção dele? De dizer: breve estou voltando. Tem que se arrepender dos pecados e se voltar para ele. Só que os anos estão passando e alguns dizem assim: desde quando eu escuto que Jesus está voltando, breve ele voltará, e ele não chegou. Você imagina se assim que ele mandou escrever a carta, breve estou voltando, ele voltasse. Imagina se ele voltasse. O que ia acontecer? Nós não chegaríamos à época que chegamos, porque a carta de Apocalipse e o livro foi escrito aproximadamente entre o ano 90 e 98 da era cristã. Nós já estamos no ano 2025. Se ele volta no primeiro século, nós não chegaríamos aonde chegamos. Tem muita gente que ainda não, mas deixa o Jesus que a gente está voltando, não vai voltar. É verdade. E o povo reclama tanto de que ele ainda não voltou, que quando ele voltar, É porque eles acham assim que quando ele voltar, ele vai ter de surpresa. Vai todo Aí ele diz assim, ó, tá demorando muito para voltar, eu acho que ele não volta agora, nem vai voltar coisa nenhuma. Aí quando ele voltar, acabou o tempo, não dá para se consertar mais. Aí tava com inimizade com alguém, pedir perdão, não pediu, ficou. Acabou tudo. Falaram que eu tinha que ouvir essa doutrina e eu não dei ouvido. E agora? Agora dá tempo? Dá mais não, já voltou, acabou. E aí, como é que vai fazer quando ele voltar? Ele volta no piscar de olho. Não vai dar tempo. Vem como um ladrão. E quem é que nós estamos esperando? Nós temos que nos preparar. Se preparar para a hora que ele não chegar. ficar nesse dia. A hora que ele chegar, ele não vai avisar. Vai nada, mas vem como um ladrão. Né? Piscar de olho é muito rápido. E aí, se não tivermos... Aí fala assim, não, mas será quanto tempo? Temos que aproveitar o tempo que temos. Nós temos que aproveitar o tempo que temos. Porque se não aproveitarmos, ele volta e nós ficamos. Já pensou? Tantos anos no Evangelho, trilhando no caminho, e fica falando assim, não vou mudar não, ainda vai demorar uns anos, aí não tem mais anos. Só tem dias, horas, para mudar e não muda. Felizes são aqueles, e eu digo sempre isso, aqueles que no passado,
quando as igrejas pentecostais começaram a ensinar essa doutrina, principalmente no Brasil, e se espalhou pelo restante do mundo, Estados Unidos e outros mais, essas pessoas ouviram a palavra, não ficavam debatendo. Porque o povo hoje fica questionando a Bíblia, dizendo isso é coisa de gente louca. Deixar de fazer uma coisa e outra, isso é coisa da invenção da cabeça. Quando morre, cai lá no Hades, que é o Sheol, o inferno. Aí a primeira coisa que eles são recebidos é um portãozão que tem lá no inferno. E lá na entrada do portão tem um demônio, ele é altíssimo, ele é muito grande mesmo. E aí, quando a pessoa chega ali, é descrito para ele ou para ela por que veio parar ali. Você veio parar aqui porque você não fez isso, não fez aquilo, zombou disso, daquilo. Tem gente que já foi em vida, sabe que a coisa vai ver. E tem mais. Essa pessoa que foi, que ele contava, ele dizia, ele chorava. Só no sonho que ele foi, né? Ele foi no sonho. Ele estava em coma, mas ele foi no sonho. Mas quando ele voltou, ele vinha suado. E ele disse que era da quintura. O calor que era. O calor que era demais. E eu imagino, num sonho ele foi, viu coisa feia que ele chorava. Imagina a alma indo. Vai e não volta mais. Fazer igual aquele homem da parábola de Lucas 16. Manda ele lá avisar, senão deixa eu falar com meus irmãos. Não dá não. Depois que entra aqui não sai mais. É, gente. É triste. Ele não chega nem perto. Ainda tem as religiões aí que ficam dizendo assim, o inferno não existe não. Não existe não. Eles vão pra lá e eles vão saber que existe. Era bom que ele existisse. Né? Assim, Deus que é amor, né? Deus que é o ágape, o amor em pessoa, vai jogar alguém lá no inferno? Vai, porque ele jogou o diabo lá. E aí? Mas o inferno foi preparado para o diabo, seus anjos, né, que são os demônios, que se rebelaram contra Deus. Lê aí, irmã, para ver se Deus vai ou não vai lançar. Lá, Evangelho segundo escreveu Mateus, para a gente poder finalizar o estudo aqui. Mateus. Olha só, você que não acredita no inferno e diz que Deus que é amor não lança ninguém no inferno. Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 20, deixa eu ver aqui qual é o capítulo, 26. Vai. 26, nós vamos ler uma coisa importante. Preste bem atenção. 26, versículo 41. Lê aí, por favor. 41. Isso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então preste atenção. O espírito não fica preso a dimensões. O que é o espírito? É o ruar, é o que nós respiramos. O que vai ficar preso à dimensão é a alma. Hoje a alma está na dimensão terra porque está dentro do corpo. Quando morre, ela vai para uma dimensão espiritual. Ou paraíso, que o Senhor Jesus preparou, né? Lá para o povo, até o dia da entrada na Nova Jerusalém. Ou vai para o Hades, lá no inferno. Então, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que tomar cuidado com a carne, porque a carne, por ser fraca, ela peca e mancha a pureza da nossa alma. E aí a alma vai queimar para sempre. E é isso que temos que tomar cuidado. Olha para onde vai quem não obedece. Volta um capítulo aí, capítulo 25, versículo de número 41. Também. Isso. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Opa, peraí. Ele vai mandar os malditos, está falando aqui de seres humanos, amaldiçoados porque não fizeram a vontade dele na terra. Ele vai mandar para onde? Para onde? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O que a gente leu que é o fogo eterno? Fogo eterno é o inferno, que também será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, esse Deus que nós chamamos, que é o Deus de amor, que diz que Deus é caridade, é amor, ele vai dizer para o povo: se afaste de mim.
e vão para o lugar que foi preparado para o diabo e para os demônios dele. Então esse Deus que amou fez o inferno para o diabo e seus anjos, os demônios. Mas vai lançar para lá também, e está indo todos os dias gente para lá, aqueles que não fazem a sua vontade. Então, gente, fazer a Quem não vontade... vai pra lá, testemunho de Jeová, que não acredita, né? Não, eles vão também. E quem acredita no inferno e quem não acredita, vai também se não fizer a vontade de Deus. Porque Deus não existe porque alguém acredita nele. Deus não passou a existir pela mentalidade de alguém. E o inferno também não é uma coisa produzida pela nossa mente, como muitos inventam, dizendo assim, isso é uma coisa criada pelas pessoas, que o inferno não existe. Não. Existe. Jesus fez o inferno juntamente com Deus o Pai. E fez ele para os desobedientes. Até os anjos, que eram perfeitos, desobedeceram a Deus e lançou eles lá. Agora tem uma parte no inferno, nós vamos chegar no capítulo de Apocalipse ainda no estudo, dizendo que haverá um tempo que existem anjos que foram lançados de lá para cá, que estão aprisionados até hoje, nunca subiram à terra. E eles serão soltos para causar uma devastação na terra. Matará muitas pessoas. Vão causar coisas horríveis na grande tribulação aqui. Então nós precisamos entender que existem coisas terríveis. E na madrugada o diabo prepara seus planos, envia demônios aqui na terra, aí em cima, para poder agir no coração e na mente do ser humano para eles se voltarem para fazer o mal. Aí tem aí a pedofilia, tem aí a hipocrisia, tem aí o adultério, a fornicação, tem a mentira, pessoas que vendem outras pessoas por dinheiro, matam pessoas por dinheiro e até traem a confiança das pessoas por dinheiro. E aí diz assim, não, mas aquele ladrão lá, ele está errado, ele tem que pagar por tudo isso. Aí a pessoa está trabalhando na empresa e roubando as coisas. Está ladrão, é um ladrão também. Né? É um kleptos, na palavra grega, kleptai. E ele está cometendo também o pecado. Então nós temos que nos afastar do pecado. Né? Vamos ficar de pé nessa hora e vamos orar. Josué disse assim, escolha coisa a quem servais, né? Se Deus é o Senhor, seguiu, né? Mas ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando foi o profeta Elias, o que ele disse? Se Deus é o Senhor, seguiu, e se Baal é o Senhor, seguiu. Então o que acontece? Em todo momento no Antigo Testamento é feito um confronto. Vocês têm que escolher quem vocês querem seguir. Quando chegou no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também diz sobre isso. O que ele fala? Não podemos comer da mesa do Senhor e dos demônios. Nós não podemos ter uma aliança com Cristo e também com Belial, que é filho do mal, aquele que é mal. Então nós precisamos nos unir ao Senhor Jesus. E nós somos um corpo em Cristo. Esquece a folha não, tá tudo arrepiado de frio. Não traz blusa, querendo dar uma esforçada, Então vamos dar as mãos aqui para nós orarmos. Finalizarmos. Sabe o que eu me lembrei? Paulo disse assim, quem nos separará do amor de Cristo? A altura ou porfim, frio, a nudez, os anjos. O que vai nos separar do amor de Deus? Ele disse que estava certo que essas coisas não separariam ele do amor de Cristo. Vamos dar as mãos. Bora. A mão só fecha os olhos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos,
vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Meu Deus, é nesta união, é no nome do Senhor Jesus Cristo que invocamos o teu santo nome. Chegamos com confiança ao trono da graça, crendo no teu poder e na tua misericórdia. A tua graça é sobre nós e por isso nós estamos reunidos aqui em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, erros, falhas e faltas, que são muitos. Livra-nos de todo o embaraço desta vida, nos purifica, meu Deus, de todo o pecado. Tua palavra diz que aquele que se embaraça com o negócio desta vida não está pronto para herdar o reino de Deus, para ser aquele que foi alistado no grande exército do Senhor Jesus Cristo, porque está embaraçado, envolvido em coisas, em questões deste mundo. Mas aquele que está envolvido em Cristo Jesus, ó meu Senhor, este tem que lutar legitimamente, senão não será coroado. Eu peço, meu Senhor amado, prepara as nossas coroas. Ajuda-nos, meu Deus, a fazer a tua vontade, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Quantas coisas vêm para nos envolver, para nos prender a este mundo, coisas que vêm tirar a nossa atenção, para nos distrair, para perdermos a atenção, o foco no Senhor e na tua palavra. Olha quantos nem a tua palavra leem mais diariamente, quantos nem oram mais, quantas pessoas nem jejuam mais. Oh meu Deus, produz em nós esta vontade de nos santificarmos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a viver esta santificação, aquela que agrada ao Senhor, porque Tu és santo e todo aquele que foi chamado pelo Senhor para lhe servir também deve ser santo, pois Tua palavra diz: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Nós devemos nos separar das coisas deste mundo, nós não podemos estar nos envolvendo em coisas mundanas, precisamos nos envolver em Ti, ser envolvidos pelo Senhor, precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é verdade. Produz em nós esta fome e sede de lermos, estudarmos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua palavra, porque quem é de Deus escuta a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus. Nos fortalece, nos ajuda a trilhar este caminho santo, nos ajuda a aprumar as nossas vidas. Coloca, Senhor, a nossa vida no prumo. Coloca, meu Senhor, os nossos caminhos direitos, endireita as nossas veredas, caminhos tortuosos. Ó, meu Pai querido, não deixe que venhamos perder a salvação, mas ajuda-nos, meu Senhor, a fazer a Tua vontade, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Precisamos de Ti, Senhor Espírito Santo, para nos mostrar este caminho santo, para nos mostrar o caminho verdadeiro. Precisamos ter comunhão com Deus o Pai. Ajuda-nos a estar nesta comunhão com o Senhor, porque o Senhor nos chamou para termos comunhão, para termos esta unidade com o Senhor. Ao Senhor em nós e nós em Ti. E assim podemos pedir e alcançaremos a petição segundo a Tua vontade, para assim recebermos. Como em paz e com segurança o Senhor nos trouxe, nos leve em paz e com segurança para os nossos lares. Dá-nos proteção, escapes, livramentos e refrigério. Alcança nossos parentes e familiares de perto e de longe. Salva eles e transforma essas vidas, Pai. Corações endurecidos, quebranta estes corações. Há muitos, meu Deus, que são convidados, mas por algum motivo não têm vindo aqui. E eu estou entregando aos Teus cuidados, pedindo para o Senhor quebrar esta muralha, esta barreira, e jogar por terra esses principados, essas potestades malignas que têm causado impedimentos para essas pessoas não se unirem ao Senhor, porque nós estamos unidos em nome do Senhor, e é em nome do Senhor que nós cremos nas operações, nos milagres, prodígios e maravilhas. Faz esta maravilha chamada salvação na vida dessas pessoas, salva elas, liberta e transforma, faz milagres extraordinários, levanta o paralítico, faz o surdo ouvir, o cego enxergar, faz o mudo falar, meu Deus, faz as pessoas que andam de muleta terem seus ossos
novamente, meu Senhor, fortalecidos para darem com suas próprias pernas, pessoas que te agradecerem, porque somente o Senhor é digno de ser adorado. Nós, meu Deus, te adoramos e te bendizemos na beleza da tua santidade, pois tu és belo e digno de toda glória, de todo louvor e de toda honra para todo sempre. Assim, meu Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe nesta semana que nós começamos neste domingo e pedimos as tuas ricas bênçãos sobre nós, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Finalizamos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Fé, estenda suas mãos e receba a bênção do Senhor que está escrita em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, digamos todos juntos. Amém. Está finalizado em nome de Jesus, se assente, tem um lápis com lanchinho, nessa hora em nome de Jesus.